Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Mais uma vez eu aqui, Pastor Alex, da comunidade Vida Church, para que nós juntos possamos fazer a leitura do livro de Mateus, do livro onde conta com bastante riqueza, né, a história de Jesus, conta com bastante riqueza os acontecimentos a partir do nascimento, da vinda e da caminhada de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá? Mas antes disso, vamos glorificar o nome do Rei dos Reis. Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos ao Senhor. Pai, nós glorificamos ao Senhor porque o Senhor nos dá a oportunidade de conhecermos a tua vida, a tua história, Cristo, através da tua palavra. Pai, eu engrandeço o teu nome nessa hora e glorifico a ti, ó Cristo Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos lá então. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Você percebe uma coisa aqui? Vieram magos de outra região, vieram magos de outro lugar para adorar a Jesus, sendo que os líderes da sua época não estavam nem preocupados em saber quem ele era. Por quê? Porque sabia que ele iria quebrar paradigmas humanos, doutrinas e regras humanas. Escute, Jesus voltando hoje, ele vai fazer o mesmo. Vai quebrar doutrinas e regras criadas por homens para engrandecer homens e não a ele. Amém? Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Você percebe que existia um medo nesse povo pelo nascimento do Rei dos Reis? Porque sabia que o nascimento de Cristo, do Redentor, traria conserto. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel ao meu povo. Essa é a profecia, né? Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão, informe-se com exatidão sobre o menino, logo que o encontrarem, avisa-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente pousou sobre um lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Uma coisa interessante que é essa tradução, ele diz e entraram na casa. Na realidade, Jesus ele nasceu numa manjedoura. A manjedoura era como se fosse um buraco cavado numa pedra, né? Aquele local ali era mais ou menos isso, tipo um curral, né? Então eles foram, a tradução diz casa, mas na realidade não era, né? E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: Levante-se, tome o menino e sua mãe, e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Qual que era o medo de Herodes? O medo de Herodes é que esse menino viesse e tomasse o seu reinado. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes, e assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Olha que legal. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos,
ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito em Jeremias, que diz: ouviu-se uma voz em Ramá, e grande lamentação, e Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Meu Deus, que atrocidade, não? Que atrocidade. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se novamente, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ouvindo o que Arquilau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito dos profetas: ele será chamado Nazareno. Vocês percebem o que um homem era capaz de fazer por medo de perder o poder, por medo de perder o status, né? A gente precisa entender quando tá caindo tudo aqui. É, é, quando Herodes ouviu dizer que os magos estavam procurando em Jerusalém o rei dos judeus, ele foi consultar quem ele imaginou que sabia, né? É, quando a gente para pensar, Herodes ele foi um tirano que, por medo de perder a sua autoridade, acabou matando pessoas. Na realidade, uma das coisas que a gente tem que entender é que hoje talvez as igrejas, e eu falo como pastor de uma igreja, se não olhar com o olhar de Jesus para as ovelhas e para aqueles que Deus levanta, né, às vezes como um bom pregador, talvez um melhor pregador do que o próprio pastor da igreja, e olhar com os olhos de Jesus, entendendo que ele não está ali para poder disputar lugar com o pastor, e esse tem que ser o coração do pastor, que ele está ali somente para poder ajudar o pastor a levar uma palavra mais profunda à igreja. é, Nós não vamos viver o que Deus quer, e vamos viver sim como Herodes, com medo de perdermos trono. Que trono, gente? O trono é de Deus. O trono está no céu, é onde reina o nosso Senhor, junto com ali, Deus ali reina sobre nós. Se ele reina sobre nós, nós somos seus servos, também chamados como filhos, mas precisamos entender que o primeiro chamado do cristão é ser servo. E servo, a palavra servo, vinda do grego, ela tem a sua definição literal como escravo. Escravo de Deus. Olha que presente. Antes éramos escravos do mundo, tomados pelo mundo, servos dos pecados, servos dos prazeres, e hoje servos de Deus. Oh, glória, aleluia, que maravilha, não? Que maravilha, que maravilha, né? A gente precisa entender que a nossa vida não é baseada no poder que temos, porque poder temos nenhum, mas sim no amor e na empatia que temos pelas pessoas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez, então. Pai, muito obrigado, Deus, por esse tempo de conhecimento da tua palavra. Glorificado seja o teu nome. Ah, Deus, exaltado seja o Senhor. Santo, 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 santo és tu. Deus, eu engrandeço o Senhor por ter a oportunidade de mais uma vez
ler a tua palavra e, mediante a leitura, o Senhor traz a interpretação. Sabemos que já é um livro revelado, então, eu tenho uma revelação. Qual é a revelação que temos? Qual é a revelação que temos, sendo que tudo está revelado? Pai, a revelação que temos é que o Senhor mais uma vez nos mostra que o amor que o Senhor tem por nós hoje é muito maior do que nós possamos imaginar. Glorificado e exaltado seja o teu nome, Santo Senhor Cristo Jesus. Pai, eu te agradeço por ter dado teu Filho por nós. E louvo a ti, Senhor, nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Então, não se esqueçam de deixar o teu like, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, não se esqueçam de clicar lá no sininho para que você seja avisado cada vez que nós lançarmos um vídeo aqui, tá? E não se esqueça, existe muito mais de Deus para nós. Basta nós permanecermos olhando para o alvo, que é Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.